Olá pessoal, sou o professor Israel Maia, mestre em Geografia, e hoje nós iremos continuar analisando as questões do Enem, tá ok? Então é importante entender que você precisa de ter um conhecimento prévio relacionado à Geografia. Vamos analisar a primeira questão de hoje. Ela é do Enem de 2019, isso quer dizer do ano passado, a questão 59 do caderno de vocês. Vamos analisar a questão aqui. Ela vai apresentar uma imagem para vocês. É importante entender que a prova do Enem, pessoal, ela vai basicamente apresentar uma imagem, ou um gráfico, ou uma charge. Então, na parte da geografia, ela vai trabalhar dentro desse contexto. Então, é importante vocês fazerem a interpretação daquilo que é apresentado para vocês relacionado à prova do Enem. Então, nessa questão específica, na questão 59, ela vai apresentar aqui, vocês podem observar aí na imagem, que ela vai apresentar aqui todos os continentes, tá certo? Juntos. Então vamos analisar aqui o que aparece no enunciado. A divisão política do mundo apresentada na imagem seria possível caso o planeta fosse marcado pela estabilidade da... Importante entender, pessoal, que basicamente o nosso planeta ele não é estável. A formação geológica do nosso planeta não é estável. Eu vou citar para vocês 3 exemplos de movimento, basicamente, das placas tectônicas, porque o nosso planeta é formado por placas e essas placas elas se movimentam. Nós temos 3 movimentos, basicamente, que formam esses movimentos, que são eles. O movimento convergente, que é o encontro das placas. Então, as placas se encontram. Basicamente, se a gente for se remeter a esse período, tá, geológico, a gente tem o período da Pangeia, que era um bloco único. Depois, essa Pangeia se dividiu em 2 blocos, a Laurásia e a Gondwana, tá certo? E depois, passados milhões de anos, ele foi se separando nos 6 continentes que nós conhecemos hoje. É importante entender que esses movimentos eles estão acontecendo. Então, pode ser que daqui a alguns milhões de anos as placas voltem a se encontrar novamente. Então, o primeiro movimento que eu falei, movimento convergente, encontro das placas. O segundo movimento é o movimento divergente, que é o quê? O afastamento das placas. Então, as placas se afastam, tá ok? E o terceiro movimento é o movimento transformante, onde as placas deslizam, tanto na horizontal como na vertical. Então, pessoal, é importante entender que esse movimento, tá certo? Esse movimento geológico, ele acontece. Então, vamos analisar aqui a questão, porque no enunciado ela vem dizendo o seguinte: a divisão política do mundo, como apresentada na imagem, seria possível caso o planeta fosse marcado pela estabilidade. Então, a estabilidade de quê, pessoal? Do ciclo hidrológico? Não. O que é o ciclo hidrológico? O ciclo hidrológico, também conhecido como ciclo da água, que basicamente é o quê? É a formação, tá certo, das nuvens, a água evapora, né, ela vai se condensar nas nuvens e vai precipitar. A precipitação vai escoar para as nascentes dos rios e vai fazer esse ciclo. Esse ciclo é constante. Então, no caso da questão, não tem nada relacionado ao ciclo da água, tá bom? Alternativa B, processos erosivos. O processo erosivo também não se encaixaria na resposta correta. Por quê? O processo erosivo é o processo de degradação, tá certo? Do processo de erosão. Então, o processo de erosivo é o processo de intemperismo, um intemperismo químico, físico e biológico. Essa degradação, esse processo erosivo, basicamente é a degradação do solo. Então, não se encaixaria a resposta letra B. Letra C, estrutura geológica. Se a estrutura geológica do nosso planeta não fosse, se ela fosse estável, provavelmente o nosso planeta estaria nesse formato aqui até hoje. Só que, como eu falei para vocês, o nosso planeta não tem uma estabilidade, então a estrutura geológica basicamente não é estável. Ela se movimenta nos movimentos que eu apresentei para vocês. Então a alternativa correta aí, pessoal, é a letra C, estrutura geológica, tá ok? Vamos analisar a letra D, índice pluviométrico.
Índice pluviométrico está relacionado ao quê? O indicativo da quantidade de chuvas. Então a gente tem nas estações meteorológicas, por exemplo, um pluviômetro, que mede a intensidade de chuvas. Então não está relacionado aí dentro da questão apresentada. E por último, a letra E está falando sobre a pressão atmosférica. A pressão atmosférica é aquela força que é exercida através das camadas atmosféricas, que também não está relacionada no enunciado da questão. Então, pessoal, a resposta correta é a letra C, estrutura geológica. Por quê? Porque se a estabilidade, se fosse estável o nosso planeta, ele não se movimentaria. Então, a gente teria essa imagem aqui nos dias de hoje. E não é isso que acontece. O nosso planeta hoje está dividido em 6 continentes. Ok, pessoal? Vamos analisar a próxima questão. Questão do Enem de 2019, questão 83. Vamos ler a questão. Saudado por centenas de milhares de movimentos sociais de 40 países, o Papa Francisco encerrou no dia 9/7 de 2018 o segundo encontro mundial dos movimentos populares em Santa Cruz de la Serra, na Bolívia. Segundo ele, a globalização da esperança que nasce dos povos e cresce entre os pobres deve substituir essa globalização da exclusão e da indiferença. Pessoal, o próprio enunciado da questão já vai lhe dar a resposta. Sabe por quê? Vamos analisar as alternativas. No texto, há uma crítica ao seguinte aspecto do mundo globalizado. Vamos entender que nós vivemos hoje em um mundo globalizado, onde os países, eles têm uma relação muito próxima. Hoje você tem a informação em tempo real, tá certo? Então a globalização ela traz isso. Só que essas são as vantagens. A globalização ela tem as virtudes, mas ela também tem alguns problemas. E o Papa Francisco justamente fez uma crítica ao modelo de globalização. Então o que o Papa Francisco nessa fala aqui está criticando? Vamos às alternativas. A liberdade política, em algum momento você acha que o Papa Francisco no enunciado falou sobre questão política? Não, a letra A já estaria descartada, porque em nenhum momento na fala do Papa Francisco ele fala sobre a questão política. Letra B, mobilidade urbana? Não, pessoal, mobilidade urbana é as pessoas irem e virem de um lugar para outro. Então ele não falou nada relacionado a isso, principalmente em relação à globalização, porque foi através da globalização, que isso é um ponto positivo, que as pessoas podem ir e vir de qualquer lugar do planeta. Então você pega um avião hoje aqui e vai para Tóquio, tranquilamente. Então hoje a mobilidade urbana ela veio ser facilitada através da globalização. Letra C, conectividade cultural? Também não tem nada relacionado, porque a conectividade cultural também é um benefício que a globalização dá. Hoje eu posso conhecer as culturas da China, do Japão, mais do Oriente, aqui no nosso estado. Então você não precisa ir lá no país para conhecer essa diversidade cultural. Você daqui, tendo um computador, você consegue acessar isso aí. Então a alternativa C não é a resposta correta. Letra D, disparidade econômica. Olha aí, vamos voltar lá na questão que ele fala. Olha só. Segundo ele, a globalização da esperança que nasce dos povos e cresce entre os pobres deve substituir a globalização da exclusão e da indiferença. Então, pessoal, ele está falando aí basicamente da disparidade econômica, que é um grande mal, Alguns podem dizer que é bom, outros podem dizer que é ruim, essa disparidade econômica. Enquanto você tem uma pequena porcentagem da população milionária, você tem uma grande maioria da população que tem muito pouco dinheiro, Vive à margem da linha da pobreza. Então, basicamente, é essa grande crítica que ele faz. Então, ele critica o sistema de globalização, onde ele sugere que haja uma substituição desse modelo. Por quê? Por uma questão de disparidade econômica. Ele quer que, basicamente, esse modelo econômico haja uma melhor distribuição da renda, tá bom? E a letra E não seria a resposta correta, porque está falando aqui complementariedade comercial. Basicamente não tem nada relacionado à questão comercial aqui. Então, pessoal, a alternativa correta aí seria a letra D, disparidade econômica, que basicamente é o grande mal da globalização, ok? Um forte abraço, pessoal. Espero que tenha contribuído com vocês. Espero encontrar com vocês na próxima dica. Um forte abraço e fiquem com Deus.